Boa noite a todos de casa. Esse é o primeiro Sociedade Esportiva Panorama da Copa do Mundo 2022. Boa noite, Diego. Boa noite, Natan. Boa noite a todos. Uma grande boa noite para você. Você pode perceber aí que a gente mudou o figurino. Estamos trajados aqui em seleção. Você percebe até que a camisa ela representa algo que não é da devida originalidade, mas isso é uma questão que envolve muita gente, muitos brasileiros. Eu queria apenas dizer uma boa noite e perguntar, Diego, o que você acha desse novo CEP na Copa do Mundo e o que você acha da Copa desse ano? Natan, tem tudo para dar certo, Natan. E a pergunta que não quer calar, Natan: vai dar ex esse ano ou não, hein? Com certeza, Diego. Ou talvez não, pode ser que não, porque existe aí uma probabilidade de 1 para 32, que são 32 times, e aí todos os times têm a mesma probabilidade de passar para as fases. Diego, vamos falar sobre a abertura da Copa do Mundo. Eu queria começar sobre a parte da abertura. Me diga aí o que você achou. Eu queria antes comentar uma coisa interessante que eu vi na abertura, que foi a presença do Morgan Freeman, fazendo a narração dessa grande cerimônia de abertura. Então me diga aí uns comentários sobre isso. Natan, temos que lembrar que Morgan Freeman é o dublador oficial de Deus no planeta Terra. Bom ponto, Diego. Até é bom lembrar o pessoal de casa. O Morgan Freeman ele tem contratos assinados aí com seres celestiais. E ele é a versão oficial da voz do Deus no planeta. A versão brasileira é feita pelo Antônio Fagundes. Inclusive, temos aí uma sequência de filmes que Antônio Fagundes interpreta, que muitos deles ele é a personificação do ser celestial. Então, ele é a versão oficial, mas a grande versão convencionada mundial é Morgan Freeman. É bom comentar isso aí. E o Morgan Freeman, para quem não se lembra, ele é aquele ator que há um tempo atrás ele dizia que para você superar o racismo é só você ignorar a presença dele. O que é algo que eu concordo demais com ele, isso já foi até comentado aqui. Para você acabar com os seus problemas, basta você ignorá-los completamente. Pois é, Natan, mas o seu AJ não pensa assim. Mas é isso aí, são problemas de cada um, né? Então eu queria perguntar, Diego, o que mais você analisou dessa abertura? Abertura que inclusive teve a presença de Morgan Freeman e do influencer Qatari Ghanem Al-Muftar. Sim, sim, eu achei bastante interessante as falas do influencer. Ele falou que nós estamos nesse mundo como nações e tribos para aprender uns com os outros e respeitar as diferenças. Cara, eu achei muito bonito o que ele disse e muito emocionante. Eu concordo com tudo que ele falou. O que dá para entender foi que não importa se você é um sheik cheio de dinheiro ou um homossexual brutalmente assassinado, as diferenças são apenas nossas culturas se manifestando. É isso. É a beleza das diferenças que permeia aí o nosso mundo, né? Eu queria enfatizar essas diferenças, eu Diego. Cada país tem seu costume. E as pessoas precisam aprender a respeitar esses costumes. Um lado você tem falas diferentes, em outro você assassina pessoas o mundo afora. E eu queria que você falasse mais coisas aí sobre essa Copa do Catar. O que você está achando justamente da cultura do Catar na Copa? Pois é, Nathan, podemos ver que recentemente foi feita a proibição das cervejas, que foi realmente há poucos dias antes da Copa. Verdade, o Diego, o problema aí que já começa a ficar uma coisa meio séria. Tá tudo bem. Tá tudo bem se o teu país ele não permite sequer um abraço entre duas pessoas do mesmo sexo. Mas o problema de você proibir a cerveja, eu acho que o buraco é mais embaixo. Vamos aí ser pelo menos, né, vamos ter civilidade. Vamos dizer um ponto que eu acho que ninguém está enxergando. Imagina, Diego, você de casa também. Imagina a dificuldade que é aguentar uma partida entre Irã e País de Gales sem uma gota sequer de álcool na mente. Aí você não suporta absolutamente nada. Vamos falar agora sobre Qatar 0, Equador 2, que foi a primeira partida da Copa do Mundo. O país sede Qatar colocou aí seus jogadores aparentemente nascidos lá ou não, não importa, ou simplesmente assinaram um contrato para representar o Qatar, para jogar contra o Equador, mas perderam esse primeiro jogo e eu queria seus comentários sobre isso. Achei que o jogo foi bem chato, não vou negar. Verdade. Foi um jogo onde que o Equador foi completamente superior
ao time do Catar. Infelizmente, eles não têm uma cultura no futebol, então não mostrou nada. E se tivesse cultura, Diego, E seria provavelmente uma cultura de assassinar jogadores, o que não é permitido no futebol, então não pode. não é permitido isso. E podemos ver que o Equador, infelizmente, não respeitou o contrato sobre deixar o Catar fazer um gol. E o que me preocupa mais aí é a volta para casa do time equatoriano. Bom ponto levantado, Diego. O problema quando você vai disputar uma Copa aí num país como o Catar é que você tem que deixar os acordos assinados e respeitar esses acordos. Então aí supõe-se até, saiu até nas notícias aí, inclusive eu vejo uma fonte ali, eu clico na hora, porque não existe essa de clicar em notícia falsa, porque se tá na internet, provavelmente aquela jornalista trabalhou Tá naquela na fonte. internet, existe. Existe, exatamente. Eu vi na internet aí, nas redes sociais, que poderia ter havido um possível suborno por parte do Catar à equipe do Equador. E se esse suborno aconteceu ou não, a gente não sabe, mas o problema é que o Equador jogou fora esse suborno. Talvez aí por um desconhecimento do que seria a palavra suborno. Pode ser que eles não entenderam. E aí acabaram não entendendo e não fazendo o que o Qatar pediu. Mas acabou ganhando o jogo. E esse tipo de suborno para a FIFA se chama apenas sexta-feira. É um dia normal para a FIFA. Aconteceu algum tipo de esquema ou de suborno, é uma Copa do Mundo qualquer. Nathan, temos que ressaltar aqui também os 3 gols feitos pelo Valência. Mas, infelizmente, apenas 2 foram validados. Que o primeiro gol foi impedimento, né? Por um nariz ali de diferença. E também que o Valência ele é o principal artilheiro da seleção equatoriana. E isso não é algo que seja muito difícil de se conseguir, né, Nathan? Exatamente, o Diego. Você ser artilheiro da seleção equatoriana, com certeza para o equatoriano é uma grande emoção, mas também não é muito difícil porque você joga pela seleção equatoriana. Então, isso, por exemplo, você ser artilheiro da história de Honduras, que jogou a Copa de 2018, se não me engano. Você ser artilheiro maior artilheiro da época de Honduras, da seleção de Honduras, é só você fazer 3 gols. Só você fazer 7 gols, sei lá. E aí você já se torna um grande artilheiro do seu país. Então, dependendo da perspectiva, acaba não sendo grande coisa você ser o maior artilheiro da história. Mas no caso do Valência aí, ele conseguiu esse feito aí, eu acho que já era o maior artilheiro e está se prorrogando como maior artilheiro. Provavelmente porque não é muito fácil você jogar pelo Equador e fazer gols. Então, um jogador só, ele acaba pegando a dianteira. Pois é, Nathan, eu tô com uma pequena preocupação. Olha o perigo de algum zagueiro equatoriano acabar chamando a atenção de algum time brasileiro. Olha o perigo disso, Nathan. Bem notado, Diego. Muito perigoso. Porque a gente sabe aqui, o Diego e o pessoal de casa tem que concordar comigo. Alguns times brasileiros, eles já acabaram recentemente, aí, alguns anos atrás, sofrendo de eraso. E sofrer de eraso é algo muito sério. Pois é, Nathan, sofrer de Erasmus não tem como. É uma síndrome bem complicada. Vamos falar agora sobre Inglaterra e Irã. Inglaterra começou aí ganhando de Irã. Eu queria ouvir seus comentários, Diego. Nathan, Deixa que eu comento. Inglaterra venceu o Irã por 6-2 e fez muitos gols, inclusive 2 gols do jogador Saka. E teve aquele gol também do jogador Sterling, que ele é conhecido aí por correr, correr e não parar de correr mais e esquecer que o jogo também possui a questão de fazer o gol. Né? Mas aí ele conseguiu fazer, o que foi muito feliz da parte dele. E eu queria que você comentasse aí sobre o fato desse jogo, foi o segundo jogo da Copa do Mundo, ter 8 gols. pois é, Nathan. São 8 gols muito cedo, né? Eu acho que vai deixar o telespectador e os torcedores muito mal acostumados com isso, cara. E depois desse jogo, você assistiu os Estados Unidos e País de Gales e esperar gols e não ocorreu, né? Não correu, foi 1-1. Então, assim, o problema, eu digo, é que assim, você tem um jogo, um segundo jogo, de 6-2. E aí, depois, no mesmo dia, tem um país de Gales dos Estados Unidos que você sabe que não vai fluir muita coisa. Os times de país de Gales e Estados Unidos, eles juntos são um grande time do Equador. Então, todos os jogadores ali de Gales e Estados Unidos juntos é como se todos os jogadores fossem um Eraso. Só que nesse caso seriam países europeus e imperialistas. Verdade, Nathan. Jogar com o Irã é muito bom, pois o Irã é um time do bem, não faz mal a ninguém. Faz bem para a autoestima de qualquer time jogar contra eles.
O país, ele pode até infringir os direitos humanos, ele maltrata mulheres, mas o time de futebol é uma simpatia que não tem igual. Trata todo adversário bem, muito simpático, muito receptivo. Tá de parabéns à equipe do Irã pela grande recepção aos adversários. Parabéns. Agora, Nathan, vamos falar sobre a terceira partida. Senegal 0, Holanda 2. Eu digo, eu queria, na verdade, ouvir a sua opinião, porque Senegal e Holanda foi uma partida que criou muitas expectativas para a torcida, que já sabia que a Holanda ia ganhar, mas eu queria ouvir o que você achou sobre essas expectativas de vitória da Holanda, que se confirmaram, mas foram um pouco confusas. Nathan, eu vou falar aqui sobre a decepção do Senegal. A decepção do Senegal de perder um jogo que provavelmente ia perder, mas chegou perto de quase empatar, mas perdeu como era previsto. Diego, eu queria dizer o seguinte: a previsão da derrota às vezes te surpreende, mesmo sendo uma previsão. Você espera que vai perder e fica surpreso de ter perdido. E aí realmente fica bem complicado de defender assim uma equipe que pensa isso. Verdade, Nathan? O primeiro gol foi feito pelo Gakpo e o segundo foi feito pelo Klaassen. Mas temos aí que levantar aqui um ponto que no segundo gol houve a falha do goleiro Mendy, apontado como um dos melhores goleiros do mundo na atualidade. Ô Diego, a gente tem que falar do goleiro Mendy, porque Mendy é um nome muito mais fácil de falar primeiro. Acho que esse é o ponto principal, diferente aí dos nossos companheiros holandeses aí, que eu não vou arriscar reproduzir o nome. Vou deixar essa vergonha apenas para você. E eu me retiro dessa vergonha de reproduzir. Outra coisa que eu queria falar sobre o goleiro Mendy, que acertadamente você falou aí que é um dos melhores do mundo, eu desconfio que ele fez esse erro de propósito. Porque você não sabe, Diego, e ninguém sabe, e nem eu sei, talvez só ele saiba, que ele provavelmente está disputando o bolão da empresa dele, Diego. Esse é o É a problema. máfia do bolão da Copa, Nathan. É a máfia. Perfeito, Diego. O problema, a máfia do bolão é uma coisa terrível. Que veja o seguinte, ele provavelmente fez o que todo mundo faz, todo mundo gosta de fazer, que é o quê? É torcer pela seleção que você gosta, ou a que você convenientemente defende, no caso dele, mas apostar na outra seleção, no seu adversário, que é assim, é a melhor forma de apostar, pois aí se o seu time, por exemplo, perde, você ganha dinheiro, que é muito melhor do que o contrário, por exemplo. Pois é, Nathan. Ele provavelmente deve ter apostado na Holanda como campeã da Copa. Ele deve ter apostado. Ele deve estar bem sorridente agora, o goleiro Mendy, que falhou aí para ganhar um dinheiro bom, um dinheiro firme. Ganhar dinheiro aí para mandar para família. Não tem crime nenhum e você cometeu um crime, Diego. Então tá de parabéns aí o goleiro Mendy. Nathan, o que você achou do jogo entre Estados Unidos e País de Gales? Diego, eu achei o seguinte, me pareceu, assim que eu tava ali no momento assistindo, abri uma cerveja, depois de chorar completamente dizendo que minha vida não fazia sentido, eu tava assistindo esse jogo e percebi que ele me lembrou um saudoso Bahia Vila Nova. E eu me senti ali assistindo a uma gostosa Série B, tendo momentos aí de nostalgia do que foi esse ano de 2022. Só que em inglês, no caso. Pois é, Nathan. O Bahia da América do Norte abriu o placar, mas sofreu um empate para o Vila Nova europeu com um pênalti convertido pelo Gareth Bale. Ô Diego, o bem você notar você lembrar aí do nosso querido Gareth Bale, porque ele teria vaga aí em times como o próprio Vila Nova original. Hoje em dia aí, se você vê a atuação que ele teve hoje, ele inclusive me lembrou aí a atuação de um dos grandes do nosso futebol, que é o grande Wellington Paulista. Se você perceber, ele não fez muita coisa no jogo. Ele já parece aí bastante cansado aí de jogar futebol, cansado da própria profissão que o fez rico. E quando tem pelo menos aí um pênalti para bater, ele converte. Pois ele aparentemente é o único da equipe que joga alguma coisa que se assemelha ao futebol. Verdade, Nathan. Temos que lembrar também que ambos jogaram no futebol inglês. Bem lembrado, Diego, o Wellington Paulista já teve aí uma passagem no futebol inglês, não sei se vitoriosa, também não sou a pessoa mais estudada em Wellington Paulista. E o Gareth Bale com certeza passou por algum time aí que eu também não faço ideia de qual seja. Mas ele fez o que qualquer jogador de renome do teu país faria, que é sair do seu país e jogar em um time relevante. Que foi o Real Madrid, onde ele consolidou aí a carreira, fazendo vários gols e consolidando aí a presença dele na seleção de País de Gales, fazendo a torcida vibrar e gritar o nome dele. Aparentemente porque eu acho que a própria torcida de País de Gales também só conhece ele.
Eu acho que, se você perceber ali, País de Gales não é um time muito conhecido ali. Esse foi o nosso primeiro episódio de CEP na Copa. Tá aí, queria dar um agradecimento a você que nos acompanhou até esse exato momento. E dizer que dessa vez na Copa do Mundo, como a gente prometeu, a gente vai cobrir muitos jogos. E com certeza cobriremos todos os jogos do Brasil. E dizer que no próximo programa, depois do jogo do Brasil, não sei qual dia ainda, mas veremos depois, teremos um convidado aqui. Um convidado Teremos, importante. Natan? Teremos um Teremos? convidado importante, Diego. Teremos um convidado aí que é um convidado de peso. Pô, muito interessante isso, hein, Natan? É muito interessante, inclusive eu estou acertando aí a questões de pagamento desse convidado, né, que ele não vai vir de graça. E ele tem que ser liberado aí pela emissora para ele ficar presente, porque ele é um rapaz de emissora. Então preciso acertar ainda o pagamento que falta para a emissora liberar e assim o nosso convidado estará presente no nosso próximo programa comentando sobre a seleção brasileira. Pois é, Natan, já estamos chegando no episódio 26 e até agora nada do meu pagamento. Infelizmente eu não ouvi o que você falou no final que pausou, mas eu acho que deve ter sido alguma coisa muito legal para os nossos torcedores de casa. Então eu só queria dizer para você que está em casa uma boa noite, muito obrigado pela sua presença e até o próximo episódio de CEP na Copa, falando sobre a nossa seleção brasileira. Boa noite a todos de casa. Grande beijo!